Você tem alguma área do corpo que fica avermelhada, descascando bastante, vai e volta? Isso pode ser psoríase. Eu sou o Dr. Gabriel de Amorim, médico dermatologista, e nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre a psoríase, o que ela é, o que ela causa e como tratar. A psoríase é uma doença que causa placas avermelhadas e que descascam na pele. Essas placas elas podem surgir em qualquer lugar do corpo, tá? Algumas regiões mais comuns delas surgirem são cotovelos, joelhos, couro cabeludo, por exemplo, confundindo inclusive com uma caspa mais intensa, mais grosseira. A psoríase ela pode aparecer em vários momentos da vida e estatisticamente é mais comum que ela apareça ali quando a gente é adulto jovem, dos 18 aos 35, 40 anos mais ou menos, e ela também pode aparecer depois dos 50 anos em alguns outros pacientes. A psoríase ela surge por uma mistura de vários fatores. Tem um fator genético, ou seja, é uma doença que geralmente pode acontecer em famílias. Também tem fatores ambientais, né, as coisas que modificam o nosso estilo de vida, por exemplo, tabagismo, sobrepeso, obesidade, infecções que podem acabar também desencadeando aquela doença. E também há uma desregulação da imunidade. A imunidade do nosso próprio organismo está muito relacionada àquela inflamação que causa vermelhidão da psoríase, que causa descamação da pele. Então, a misturinha desses três fatores é uma mistura super complexa, mas é ela que causa as lesões de pele no nosso organismo. Tem muita gente que liga a psoríase a períodos de estresse, né? E isso é uma ligação que já tem comprovação científica mesmo. Tem várias doenças que têm alguma relação com períodos de estresse, de ansiedade, e a psoríase é uma delas. Então, quando o paciente passa por um período mais estressante, é comum que a doença fique um pouco mais intensa, um pouco mais grave. A psoríase ela afeta o couro cabeludo, afeta a pele, mas ela também pode afetar outras partes do corpo. Ela afeta, por exemplo, as unhas. Tem muitos pacientes que têm alterações na unha, deformidades, mudanças de cor, e isso também pode ser decorrente da psoríase. E a psoríase ela também pode afetar as articulações, tá? Ela causa uma artrite psoriase, que é uma dor nas juntas, um inchaço principalmente, que pode acontecer em qualquer articulação do corpo, muito comum, por exemplo, nas mãos, nos pés, na região lombar, e é um fator ainda mais importante para a gente ir para tratamentos potentes para o paciente. Um fator importante da gente saber é que essa doença, ela aumenta o risco cardiovascular, que traduzindo significa que quando a gente tem psoríase e ela não está controlada, ela pode aumentar o risco de problemas do coração, tá? Principalmente quando o paciente tem essa doença há muitos anos e não trata, sempre inflamando a pele. Isso também pode afetar a saúde do coração de alguma maneira, tá? Quando a gente fala em aumento de risco cardiovascular, geralmente a comparação que eu faço é o seguinte: pensa quando a gente está lidando com uma pessoa que tem pressão alta, que tem colesterol alto, que não faz exercício, que é obesa. Cada um desses fatores é como se fosse um tijolinho e a gente vai empilhando esses tijolos e uma hora essa torre fica muito grande, ela pode desabar, né? A psoríase é um desses tijolos. Então ela é um fator de risco, mas ela não determina nada, né? Não é uma sentença para o paciente. Se o paciente se cuida, faz os exames, faz o tratamento, cuida do resto da saúde também, ele consegue viver uma vida tranquila, em paz, com muita saúde, mas se o paciente não se cuida, isso pode ser um fator que atrapalhe ele no futuro com problemas do coração. Por causa de tudo isso, pessoal, é importante que a gente trate a psoríase, então. Tem alguns pacientes que têm quadro leve, que às vezes não se incomoda tanto com as lesões, não se importa também com como as pessoas estão vendo, né, essas lesões, e aí não tem problema a pessoa não se incomodar esteticamente ou não sentir sintomas, mas mesmo assim é importante que a gente trate para a gente diminuir esse risco cardiovascular, controlar também o avanço da doença, e nós temos várias opções de tratamento, tá bom? Claro, também quando o paciente se incomoda com isso, motiva mais para a gente tratar, né? E os tratamentos que a gente possui hoje em dia tem muita coisa, tá? Com bastante comprovação científica, e a gente vai escolher o tratamento de acordo com o histórico de saúde do paciente, o estilo de vida, para que a gente escolha algo mais adequado que funcione ali no dia a dia do paciente. Nós temos então alguns cremes que a gente pode utilizar, alguns comprimidos também e algumas medicações que são injetáveis, seja injeção como as canetas emagrecedoras aí, digamos assim, ou até algumas que a gente toma na veia. Essas medicações a gente vai escolher devagarzinho, digamos assim, a gente vai subindo graus de uma escada de potência dessas medicações. A gente começa com medicações mais leves quando o quadro do paciente é mais leve, conforme o paciente vai respondendo ao tratamento, a gente pode ficar naquele degrau, ou se a gente precisar, a gente vai subindo degraus, aumentando a potência desse tratamento. É importante que a gente faça um acompanhamento constante com o dermatologista, porque conforme a gente vai subindo esses degraus, as medicações passam a ter alguns efeitos adversos, passam a exigir que a gente colete alguns exames
para a gente ver se a saúde do fígado, dos rins, do pulmão tá tudo normal, para a gente continuar com esse tratamento com segurança. Então é um tratamento que o paciente deve seguir continuamente com o médico dermatologista, para que a gente consiga fazer ele de maneira segura e também mantendo a doença controlada. Algumas dessas medicações, conforme a gente vai intensificando o tratamento, elas podem ficar caras, onerosas, mas a gente consegue essas medicações ou pela farmácia de alto custo, no SUS, ou também por planos de saúde, tá? E outra coisa importante também para a gente ter um bom resultado durante o tratamento é a gente controlar aqueles fatores do ambiente, do dia a dia, que podem acabar piorando a psoríase, que são principalmente os períodos de estresse, o tabagismo e o sobrepeso e a obesidade. A gente sabe que quando o paciente tem algum desses fatores aí no dia a dia, descontrolados, a gente pode ter uma psoríase de mais difícil controle, uma psoríase também em que o paciente acaba precisando de trocar medicações com maior velocidade. Então, às vezes, uma medicação que ia durar mais tempo controlando a doença passa a não controlar mais cedo do que deveria. Então, quando o paciente consegue cessar o tabagismo, fazer um controle do peso, diminuir os períodos de estresse, a gente tem um controle melhor da doença. Caso você suspeite, então, que você tem a psoríase, né? Caso conheça alguém também que tem a psoríase, não deixe de indicar uma avaliação com o dermatologista. A gente precisa primeiro fechar o diagnóstico dessa doença e assim que a gente identificar essa doença, a gente escolhe o melhor tratamento aí baseado no seu dia a dia, na intensidade da doença. Se você gostou desse vídeo, não deixe de assistir os vídeos do nosso canal. Nós temos vídeos sobre várias doenças de pele e também sobre procedimentos estéticos, doenças do couro cabeludo, tá bom? E nós nos vemos no próximo vídeo.